Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia, que lindo domingo o Senhor nos deu. Estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor desse culto de ensino, no mês da Escola Bíblica Dominical, e estamos felizes por você estar conosco, nos acompanhando, aprendendo, buscando aprender mais de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Você é muito bem-vindo. E queremos parabenizar aqueles que fazem aniversário no dia de hoje e também lembrar aos irmãos as datas especiais que temos nesta semana. Essa semana começa hoje, dia 18 de abril, e se estende até o dia 24 de abril. Hoje, para quem não sabe, é o Dia Nacional do Livro Infantil. Escolheram essa data porque um escritor brasileiro chamado Monteiro Lobato escreveu especialmente para as crianças. Mas mesmo escrevendo para crianças, conseguiu expressar muitas opiniões sérias a respeito da situação do nosso país, não é? Mas então, hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. E eu quero dizer para os irmãos que nós temos orgulho da nossa pequena biblioteca infantil, lá no nosso departamento de crianças, no Ministério Infantil da Igreja, nós temos o Cantinho da Leitura. E nesse Cantinho da Leitura tem muitos livrinhos lindos, não só bonitos porque tem figuras lindas, mas porque o conteúdo que está ali nos livrinhos é muito bom, de extrema qualidade, realmente educativos, e as crianças têm acesso a esse material. Nossa bibliotequinha é uma fofura. Eles têm um espaço ali que eles jogam as almofadas no chão e podem folhear os livros deitados ali à vontade, um espaço limpo, adequado para os nossos pequenos. Sabem o que mais que nós comemoramos hoje? Toda hora a gente vê isso na internet. E eu acho que esse dia que a gente vai falar agora, é para ser vivido todos os dias. É o dia do amigo. Hoje, oficialmente, é o dia do amigo. Mas dia do amigo é todo dia, né? A gente tem uma pessoa com quem a gente pode se abrir, com quem a gente pode rir, chorar. E amizade, ouvi uma vez uma frase que eu achei muito interessante. Os irmãos de sangue da gente são os amigos que Deus providenciou para nós dentro da família, os nossos irmãos, né? Mas os amigos são os amigos que nós escolhemos como nossos irmãos. É muito bom isso, né? Ter amigos que são mais chegados que um irmão. Que bom. Jesus foi um bom amigo. Ele escolheu 12 para andar mais de perto com ele, mas muitos foram se agregando e caminhando junto. Era um grupo enorme de amigos, amigos de Jesus. E ele teve amigas também. Teve amigas. E eu acho que é importante a gente parar para pensar nisso, porque o amigo é aquele que está presente nos momentos bons, nos momentos não tão bons, mas amigo é aquele que a gente pode contar, não é verdade? Então, eu prefiro aqueles amigos de verdade do que aqueles amigos virtuais que a gente só vê pela internet, assim, né? No Facebook, nananã. Mas o bom é a gente poder ter contato, ouvir a voz, reconhecer a voz do amigo, poder conversar de perto. Muito bem, dia 19 de abril, eu acho que todo mundo sabe, é o dia do índio. E são os primeiros habitantes do Brasil e provavelmente por muitos lugares do mundo ainda existem muitas tribos indígenas. Aqui no Brasil mesmo existem muitos povos, muitos grupos indígenas. Alguns já aprenderam a falar português, mas outros ainda não. E o que eu acho bonito de destacar aqui, irmãos, é que nós temos uma missão aqui no Brasil chamada Novas Tribos. Então, os missionários dessa missão Novas Tribos do Brasil preparam os jovens que querem se dedicar ao evangelismo a esses povos. E muitas vezes tem que ficar lá, tempos no meio dos índios para aprender direitinho a língua e poderem fazer a tradução da Bíblia. Mas a Bíblia já está traduzida, pelo menos o Evangelho de João, que é muito bom para a gente fazer o evangelismo, ele já está traduzido para muitas línguas indígenas. Olha que coisa linda. Motivo de gratidão também. Dia 20 de abril, já na terça-feira, é o dia do diplomata. Uma pessoa importante para estar entrando em contato com outros povos, outros países, outras nações e representando o nosso país, né? Um bom diplomata. Como é importante a diplomacia. E nós também temos aniversariante do dia 20, que é a irmã Dilene. Beijinho, Dilene. Dia 21 de abril, essa data tem muita coisa que acontece aí. Tem o dia de Tiradentes, o dia do têxtil, o profissional que trabalha fazendo os tecidos.
tem o metalúrgico, tem o dia da Polícia Civil, mas tem um dia que eu não sabia, a gente estudando, a gente fica sabendo. Criatividade e inovação. Então, nosso Deus de tudo não é só criativo, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas eu acho que Ele se alegra quando Ele vê o ser humano, que Ele criou a sua imagem e semelhança, sendo criativo, inovador, criando coisas boas, coisas de qualidade, coisas que podem beneficiar o outro. Olha que coisa linda! E eu fico muito feliz que as crianças desenvolvam a sua criatividade. Não é bom? Dia 22 de abril, além de ser aniversário do Nicolas Albanese Sanches, é o dia do descobrimento do Brasil e o dia da Terra. Ó, duas datas importantes aí, Nicolas. Você nasceu numa data importante aí. Dia 23 de abril, eu acho isso lindo. Educação para surdos. Por muito tempo, ninguém prestava atenção nos surdos, mas graças a Deus, eles estão recebendo educação de qualidade. E hoje, fico muito feliz de ver isso. Cada vez que tem um pronunciamento no nosso país, aparece o tradutor de Libras, que é língua brasileira de sinais, que vai ali comunicando com os milhares e milhares de brasileiros que infelizmente não podem ouvir com esses ouvidos, mas vendo pelos sinais, são alcançados também com informação, com cultura, e isso é muito importante. E também, infelizmente, né, é o dia do choro, dia 23 de abril. E como é difícil, né, a gente passar por um momento de chorar. O chorar sempre é uma expressão, poucas vezes, da alegria. A gente chora de alegria, mas normalmente é quando a gente está triste, quando a gente está abatido, então chora. Mas que bom que nós temos um amigo como Jesus para chorar aos pés de Jesus e podemos então nos derramar, desabafar com Jesus, como o pastor Isidro já pregou algumas vezes, algumas semanas atrás. Então é importante. Se tem o dia do choro, nós sabemos onde podemos chorar e com quem podemos chorar. Dia 24 de abril, nós comemoramos o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Que bom, os jovens têm força, têm inteligência e podem então trabalhar. Que coisa boa. E é o dia do médico veterinário. Que bom que Deus capacitou os homens, mulheres, para estudarem a medicina veterinária, que é para cuidar bem dos bichinhos. O Senhor diz lá em Provérbios que como é bom, o homem bom, ele cuida dos seus animais. Está escrito ali na palavra. Então, que bom que existe essa profissão tão bonita que se dedica a cuidar dos nossos bichinhos de estimação, não é? Muito gostoso. E é também o dia do casamento, aniversário de casamento da nossa irmã Margarida e irmão João Bittencourt. Olha quantas datas lindas. Nós vamos agradecer a Deus essa semana maravilhosa que se aproxima para nós. Hoje é só o primeiro dia dessa semana. E que o Senhor nos abençoe durante toda essa semana, nos faça lembrar dessas datas, lembrar desses profissionais tão importantes para a nossa nação, para o mundo também, não é? Que bom que temos essas datas para comemorar. Queremos também aqui lembrar que ontem foi aniversário da Luciana Costa. Ah, sim, nossa sobrinha. Nossa sobrinha, que ontem completou mais um ano de vida. Hoje já no seu primeiro dia de ano novo, né, Luciana? Verdade, verdade. Então nós queremos agradecer a Deus por sua vida e rogar ao Senhor que a graça e a paz de Jesus continuem abundantes sobre a sua vida e sobre a sua linda família. Amém. Ok? Receba o nosso carinhoso abraço do pastor Isidro, da nossa querida irmã Lucimara, seus tios, Verdade. Né? E de todos os nossos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Deus te abençoe. Amém. Então você que entrou agora, não percebeu nada, não ouviu o prelúdio, esse prelúdio tinha uma melodia de um hino muito lindo que fala chuvas de bênçãos. Então que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre nós nessa semana, seja uma semana realmente muito, muito abençoada. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia tão bonito que o Senhor nos permitiu acordar com saúde e disposição. Obrigada por acrescentar mais esse dia à nossa existência. Te agradecemos pelo teu cuidado amoroso, pela noite de descanso que tivemos, pelos primeiros alimentos que já pudemos ingerir nesta manhã, nesse dia. Obrigada, Pai. Te agradecemos porque temos a oportunidade de também ingerir alimento espiritual para nossa alma.
através dessa aula tão boa que o professor Alexandre preparou para nós. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque pessoas se dispõem a escrever, especialmente na linguagem da criança, mas não só porque o livro infantil ele é pobre. Não, Pai, nós te agradecemos porque os livros infantis também têm profundidade, têm ensino. E pedimos que o Senhor alerte os pais para que vejam o que as crianças estão lendo, porque muitas vezes em livros ditos infantis, Pai, existem autores que ensinam coisas que não são boas. Então, que possam realmente, verdadeiramente, Pai, escolher bons livros para os seus filhos. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque também é o dia do amigo. Como é bom termos amigos. Mas muito obrigada porque Jesus, o teu Filho amado, é o nosso melhor amigo. Ele escolheu amigos para andarem com ele e ele nos chama de amigos porque ele nos ensinou tudo que podia nos ensinar, deixou a sua palavra preciosa para nos corrigir, nos ensinar. Mas Deus, obrigada, porque ele valorizou a amizade. E diz a tua palavra que não existe amigo melhor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Então te agradecemos por esse amigo especial que é Jesus, o teu Filho amado. Queremos te agradecer, Senhor, porque existe a missão Novas Tribos do Brasil, existem missionários trabalhando na tradução da Bíblia na língua indígena e tantos povos ainda não têm um trechinho traduzido na sua língua, Pai. Pedimos que o Senhor desperte pessoas, capacite pessoas para que essa verdade seja alcançada e levada a todos os povos e tribos do Brasil, Pai. Amém. Nós queremos pedir também que o Senhor abençoe os diplomatas que interagem e apresentando e representando o nosso país nos encontros da ONU e de tantos importantes, ó Deus, para contatos comerciais e culturais. Deus, nós também te agradecemos porque temos os policiais civis, os metalúrgicos, os profissionais da área têxtil que compõem os tecidos que usamos, mas te agradecemos, ó Deus, pelos profissionais da criatividade e inovação. Que o Senhor continue dando criatividade, mas para fazerem coisas boas e úteis que possam melhorar a nossa vida, Pai. Nós queremos te agradecer também, Pai, porque um dia o nosso país foi encontrado. Eu sei que há tanto tempo, Senhor, e tantas coisas ruins já aconteceram desde o descobrimento do Brasil. Mas pedimos, Pai, que o Senhor abençoe aqueles que vêm para cá com a intenção de abençoar a nossa pátria, Pai. Obrigado pelos missionários que já estiveram aqui no século passado, retrasado, e trouxeram tanto ensino, Pai, que possamos realmente ser uma nação que respeita os direitos uns dos outros e a justiça na nossa pátria, Pai. Abençoa, Senhor. Quero também pedir que o Senhor enxugue as lágrimas de todos aqueles que estão chorando, Pai. Existe o dia do choro, também comemorado no dia 23, junto com a educação de surdos, e te agradecemos porque foi criada essa linguagem de comunicação entre os surdos, para que eles também possam ser alcançados por tua graça, Pai. Ó Deus, abençoa também os médicos veterinários que cuidam dos animais, que eles possam ser tratados com carinho, com respeito e com dignidade, Pai. Eu sei que isso agrada o teu coração, porque o Senhor é um Deus justo, um Deus que criou tudo com esmero, com capricho, e nós te agradecemos por todas essas datas especiais que temos nesta semana. Ó Deus, receba esse culto que preparamos para o Senhor com todo carinho e que o Senhor alimente o nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero ressaltar aos irmãos nesta manhã e peço a atenção de vocês para que vocês anotem, para que não haja confusão. O culto de oração da nossa igreja ocorrerá no dia 21 de abril, quarta-feira, e não na quinta-feira, dia 22. Pela graça e vontade do Senhor, nós embarcaremos na próxima quinta-feira para Portugal para podermos pegar o nosso pacote de quase 5 quilos nos braços, não é? Então, teremos ali a oportunidade de conhecer a nossa netinha e estarmos ali juntamente com o nosso genro, que também é o nosso filho também, e a nossa filha Juliana. Então, eu conto com os irmãos para o dia 21/4, às 20 horas, para o nosso culto de oração,
pois no dia 22, devido ao horário, o pastor estará ali embarcando, voando, e não terei como estar junto com os irmãos. E os irmãos sabem que eu amo estar junto com vocês, tanto eu como a minha esposa, tá bom? Então que fique registrado. No final deste culto vou ressaltar novamente isso, e à noite também. Um beijo para todos. Então, vamos repetir nosso tema e divisa? Eu acho que você já sabe, mas vamos lá. Tema: firmados na fé, divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. E agora vamos louvar ao Senhor com esse belo hino número 7, Maravilhas Divinas. E também daremos uma palavra no final do culto sobre a reabertura dos cultos presenciais na igreja. O pastor estará passando a opinião pastoral a respeito de tudo o que está ocorrendo em nosso país e em nossa cidade, ok? Fiquemos atentos então para este assunto. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior.
Este mês é dedicado à Escola Bíblica Dominical. A Bíblia é o livro precioso que traz orientações de Deus para cada situação da vida. Leiamos a palavra de Deus, um salmo de Davi, o número 30, versos de 4 a 7, 11 e 12. Cantem louvor a Deus, vocês, o seu povo fiel. Lembrem-se do que o Santo Deus tem feito e sejam agradecidos. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem o canto de alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca serei derrotado. Ó Deus, tu és bom para mim e me guardaste como uma fortaleza na montanha. Porém, quando te escondeste de mim, eu fiquei apavorado. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, levaste embora a minha tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, porém cantarei louvores a ti. Senhor, tu és o meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém. Glória a Deus. E o versículo favorito desse salmo, irmãos, é que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém. O Senhor cuida de nós. Sempre. Nessa semana que será comemorado também o dia do choro, né? Nós sabemos que há muitas pessoas que têm muitos motivos para chorar. Mas como eu disse na abertura desse culto, que possamos chorar aos pés de Jesus, que Ele pode enxugar todas as nossas lágrimas. Senhor Deus e Pai, neste momento nos colocamos diante da Tua presença e queremos rogar ao Senhor que o Teu bom Espírito, o Espírito Santo querido, Consolador, traga refrigério sobre cada vida que está neste momento participando deste culto ao Senhor. O Senhor sabe como vai a alma de cada um, o Senhor sabe o que pesa na alma de cada um. Verdade. E em nome de Jesus traz o alívio, derrama um bálsamo, fortalece, Senhor, que neste momento cada um de nós possamos nos sentir abraçados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora cantaremos um hino que faz muito tempo que não cantamos, irmãos. É o 79 do cantor cristão, Um Bom Amigo. E Jesus é esse bom amigo. Vamos cantar? Um bom amigo e fiel achei, Jesus meu Salvador. Contar aquilo que fez por mim, eu quero sim e com fervor. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim. Gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Do mal não deixa de defender, seguro bem estou, com forte braço, com seu poder, ampara-me, contente vou. Graça real sem fim, mostra Jesus por mim. Gozo me dá alegria
bom ter amigos. Jesus é esse amigo sem par. Nós podemos encontrar nele alegria sem fim. E isso é muito bom. Nós queremos fazer isso, espalhar essa notícia maravilhosa a todos os povos do mundo. E nós temos feito muitas coisas aqui no Brasil. Quero trazer para vocês um fato missionário de que a Junta de Missões Nacionais não está parando. Está levando cestas básicas a vários lugares do nosso país. E aqui no nosso estado também. Então não tem parado os missionários da Junta de Missões Nacionais. Embora estejamos fazendo a campanha de missões mundiais que leva recursos aos missionários que estão fora do país. E como esses povos da Ásia precisam conhecer esse amigo verdadeiro que é Jesus. Então nós estamos adiante com a nossa campanha. A campanha ela vai se estender até junho na nossa igreja, porque como não estamos nos reunindo presencialmente, somente assim pelo Facebook, então nós vamos esticar um pouquinho mais, os irmãos vão tendo oportunidade de participar, depositando na conta da igreja. Viva o poder de transformar. Jesus transforma tristeza em alegria, enxuga as lágrimas, transforma o choro em riso. O Senhor aproveita cada situação. À noite vocês vão ver que lindo o editorial da semana. Mesmo que as coisas não estejam favoráveis a nós, muitas vezes Deus usa o mal para nos transformar em bênçãos, né? Aquela coisa que talvez fosse para nos prejudicar, o Senhor usa aquilo e transforma o mal em bem para aqueles que são seus filhos, aqueles que confiam nele. Então, vamos continuar nossa campanha, vamos mostrar para vocês como é que estamos caminhando. Você pode deixar as suas pegadas pelo mundo, de que maneira? Você pode, durante essa fase emergencial, depositar sua oferta de missões na conta da igreja. Depois você tira a foto do comprovante e envia para esse número de telefone, é o meu celular, meu WhatsApp, e aí eu já encaminho para o nosso tesoureiro colocar no relatório. Então agradeço os irmãos que foram obedientes, mandaram para mim, eu já logo imediatamente passei para ele. Então está tudo caminhando muito bem. Vejamos como está a nossa campanha. Para acompanharmos as milhas que nós já percorremos rumo à Ásia, nós vamos eliminando a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Então, vejam que lindo! Nós já tiramos, no dia 11 de abril, nós tínhamos aí 6 tirinhas amarelas completamente retiradas. Vamos ver como estamos para hoje? Olha, saiu mais uma, então estamos caminhando, faltam apenas 5 tirinhas amarelas para que depois possamos começar a tirar as verdes. Irmãos, vamos arregaçar as mangas. Há muito que podemos fazer para que a obra missionária nesse mundo não pare. Então, se você sentir desejo no seu coração de cooperar, enquanto cantamos o hino da entrega de dízimos e ofertas, vocês vão ter também, claro, a oportunidade de ver no cantinho o dado da conta, tá bom? Então, nós vamos cantar um hino lindo que é Refúgio Verdadeiro. E nós sabemos que com o nosso poder, nós não podemos coisa alguma. Mas tudo que fazemos, fazemos no poder de Cristo, o Mestre. Então, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas, transferindo para a conta da igreja, ou por Pix, ou por uma transferência diferente. Por isso, tem todos os dados no canto direito da tela. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil-me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá.
Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercar-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercar-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Nosso desejo é que cada pessoa, cada povo possa sentir em Jesus um refúgio verdadeiro. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de poder contribuir com o teu reino, para a manutenção do teu reino e para a expansão do teu reino sobre toda a face da terra. Obrigado pelo privilégio que temos de realizar missões urbanas, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Obrigado porque isto é um privilégio dado pelo Senhor, pois entendemos que tudo que somos, tudo que temos, recebemos graciosamente das tuas mãos. Verdade, Deus. Muito obrigado, Senhor, por este ato de culto, e consagramos os dízimos e ofertas entregues para o Senhor através dos teus servos neste momento. Que o Senhor multiplique em graça, que o Senhor multiplique em saúde e que o Senhor também abençoe aqueles que estão passando por crise financeira, aqueles que estão, ó Deus, passando por desemprego, aqueles que estão passando por momentos difíceis, que a tua boa mão esteja sobre eles, abrindo a porta certa, pois o Senhor sempre abre a porta certa. E, ó Deus, em nome de Jesus, recebe, portanto, o nosso louvor e a nossa adoração. Gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Para hoje o tema é sede servos uns dos outros. O professor Alexandre voltou ao tema de mutualidade cristã e nós vamos ter a oportunidade de aprender hoje com ele. Bom dia a todos, bom dia a todas.
Eu saúdo a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanham com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. Mais uma vez, motivo de grande alegria estarmos aqui nesse canal, nesse instrumento que nesses dias difíceis estão nos permitindo a comunhão uns com os outros, né? É o seguinte, meus irmãos, hoje nós vamos começar um novo tema. Nós terminamos na semana passada exortai-vos uns aos outros. Estamos falando de mutualidade cristã, estamos falando de dons, né, que nós recebemos do Espírito Santo para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para o testemunho do reino, né, do reino de Deus, para aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra. Então nós vamos continuar falando sobre mutualidade. Agora, meus irmãos, ultimamente estão, como que eu poderia dizer, ocorrendo certas coisas que são de conhecimento geral. O que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém, tá certo? Mas certas coisas que estão acontecendo e que envolvem a igreja, eu não posso me furtar de fazer um comentário a respeito disso, usando esse espaço aqui também. Então, se os irmãos me permitem, eu quero conversar um pouco sobre um tema delicado que está gerando polêmica e que, no meu ver, não deveria estar gerando tanta polêmica. Eu acho triste, eu acho pobre a gente estar despendendo tempo e energia discutindo isso, né? Mas é importante. Vocês vão entender agora o que eu quero dizer. Vocês sabem que essa semana eu estava dando uma olhadinha no blog da revista Ultimato. E olha que notícia interessante que eu encontrei lá, interessante e triste, né? Diz aqui o seguinte, ó: aumenta em 60% o número de cristãos mortos no mundo por causa da fé. Ou seja, aumentou em 60% o número de cristãos que estão sendo perseguidos e mortos por professarem a sua fé. Vamos lá? Olha o que diz aqui, ó. É o que revela a nova lista mundial da perseguição, publicada pela missão Portas Abertas. Foram 4.761 mortes, com um aumento de 60% em relação à lista anterior. Todos os dias, 13 cristãos no mundo todo são mortos por seguir a Jesus. O país que apresentou o maior número de assassinados, com 3.530 incidentes, foi a Nigéria, na África. Continuando, cerca de 4.277 cristãos foram condenados ou detidos por causa da fé, no período da pesquisa, que vai de 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020, uma pesquisa bem recente, por sinal. O número de cristãos condenados aumentou em 5% em comparação à lista mundial da perseguição 2020, com 1.464 casos. Já o número de cristãos detidos diminuiu em 18%, e foram registrados 2.803 incidentes. A África e a Ásia são os continentes que apresentam os maiores números de cristãos condenados e detidos. E a Eritreia, antiga Etiópia, né, tem o maior número de incidentes desse tipo. Muitos desses países aqui têm maioria muçulmana, né? Ao todo, segundo a Lista Mundial de Perseguição 2021, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo por causa da sua fé. A Coreia do Norte continua sendo o país mais perigoso para um cristão viver. Ela está encabeçando a lista,
Coreia do Norte, Nigéria, Eritreia, alguns países citados aqui. Então percebeu aqui o que está acontecendo? A missão Portas Abertas, ela divulga periodicamente, né, uma lista mundial da perseguição, e comparando a de 2020 com a pesquisa mais recente, essa agora de 2021, tivemos então um aumento de 60% no número de cristãos mortos no mundo. Ou seja, perseguição, detidos, presos pela fé. Tá certo? E aí, vocês devem estar se perguntando, puxa, que triste, né? Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o Brasil? Bom, todo mundo aqui sabe que o Brasil eu não vou dizer que é o país onde mais se morre pela pandemia no mundo, mas é um dos países onde hoje mais se morre por causa da pandemia, tá certo? E, veja bem, muitos evangélicos, e eu diria uma parte da liderança evangélica, ela tem brigado pela manutenção dos cultos presenciais, mesmo com o aumento do contágio, da pandemia. Estamos contando os mortos, né? Já passam de 360 mil, é um absurdo, né, o que está acontecendo, tá certo? Então tá aí, olha o que diz aqui um texto que eu também tirei do blog. Enquanto aumenta em 60% o número de cristãos mortos no mundo por causa da fé, boa parte dos evangélicos faz birra pelo culto presencial, como se fossem perseguidos. Boa parte dos evangélicos faz birra pelo culto presencial, como se fossem perseguidos. E aí vem a questão, nós realmente estamos sendo perseguidos? Essa determinação recente do STF, permitindo a governadores e prefeitos determinarem se os cultos presenciais nas suas regiões podem ou não ocorrer, isso realmente atenta contra a liberdade de culto? Isso realmente é inconstitucional? Estamos diante de uma perseguição aqui no Brasil? Eu, particularmente, acredito que não. Eu acho que estão confundindo uma situação emergencial, temporária, tá certo? Com perseguição religiosa, com ameaça à liberdade de culto, tá certo? E aí, só para reforçar aqui o que eu estou dizendo, e você fique à vontade para discordar de mim nessa parte, se você não pensa assim, mas eu penso, e volto a dizer, eu não me furto a dizer aquilo que eu penso. Eu encontrei uma entrevista também no blog da revista Ultimato, é uma entrevista do teólogo, do pastor Antônio Carlos Costa. Ele é pastor há 35 anos, quer dizer, não começou ontem, né? Ele é presidente da ONG Rio de Paz. E atualmente ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Barra, no Rio de Janeiro. Olha o que ele fala sobre essa história de, durante esse momento agudo, grave da pandemia, devemos ou não devemos ter cultos presenciais? Ele diz aqui o seguinte, olha, ele acredita que há outras maneiras da igreja cumprir o seu chamado de pregar o Evangelho de Jesus e de amar ao próximo, sem a necessidade de se reunir presencialmente. Lembrando que essa é uma situação temporária. Lembra, ano passado, nós ficamos de março até setembro, com as portas do templo fechadas. Do templo, a igreja não parou. Né? Estamos em comunhão pelas redes sociais. Uma pessoa que esteja com uma grande necessidade, ela pode buscar um contato, por exemplo, no gabinete pastoral. Né? O nosso pastor esteve visitando e atendendo várias pessoas durante esse período de pandemia. Então o templo fechou, mas a igreja não parou. E foi uma situação transitória.
De setembro até agora, até março novamente, quando a pandemia tem se agravado no nosso país e particularmente aqui em São Paulo, tá certo? Tivemos algum impedimento para funcionar? Em algum momento a polícia baixou lá no tempo e falou: vocês estão presos por falarem de Jesus? Absolutamente. Então tá aqui. O pastor Antônio Carlos Costa, ele diz que há outras maneiras, há outras formas da igreja cumprir o seu papel de levar o evangelho, de amar ao próximo, tá? Sem a necessidade de se reunir presencialmente, pelo menos por enquanto, tá certo? E aí vamos lá. A visão que ele tem é essa daqui, ó. E eu compartilho essa visão com ele, por isso que eu estou trazendo, tá? Não traria, claro. Diz aqui, ó. Há uma dimensão sanitária em toda essa história. Uma preocupação com a disseminação do vírus. Tá? Mas para os cristãos... Então ele está falando aqui, ele está falando aqui do geral, tá certo? Do geral. Ele está falando de cristãos e de não cristãos, pessoas que professam ou não a fé cristã. Então ele fala, há uma dimensão sanitária. Há uma preocupação com a disseminação do vírus, tá certo? Agora, para os cristãos em particular, há uma outra questão igualmente séria. Que questão que é essa? É a questão que se relaciona pelo respeito que devemos ter pela consciência alheia. Olha que interessante essa questão que ele está colocando. Para os cristãos, né? Além da dimensão sanitária dessa crise, nós devemos ter o quê? Respeito pela consciência alheia. O que ele está querendo dizer com isso? Está aqui. Milhões de seres humanos estão abrindo mão do que amam, a fim de evitarem a disseminação do vírus. Então, como fica a cabeça dessa gente quando olha para os cristãos e vê que eles não estão pagando o mesmo preço? E que não abrem mão dos seus cultos, mesmo sabedores do fato que isso estimula o uso do transporte público, o contato entre os seres humanos e aumenta, portanto, o risco de contaminação. Tá? Estão entendendo aonde que ele quer chegar aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, devemos ter respeito pela consciência alheia. Então ele está dizendo aqui o seguinte, milhões de pessoas estão tendo que abrir mão de coisas que gostam, de coisas que amam, tá certo? A fim de evitar a disseminação do vírus, a fim de preservar a vida. Então, de repente, uma pessoa que não é da igreja, uma pessoa que não professa a fé cristã, ele olha para nós cristãos e ele vê e ele fala o seguinte, espera aí, eu estou abrindo mão de muitas coisas, eu estou assumindo prejuízos, eu estou assumindo perdas para evitar a disseminação desse vírus. E os cristãos, eles não poderiam, ainda que temporariamente, suspender os seus cultos? Suspender suas reuniões presenciais? Né? Eles também não podem pagar esse preço? Então isso acaba gerando, sabe o quê? Uma espécie de... As pessoas podem se escandalizar conosco. Puxa, olha que coisa, eles falam tanto de Deus, do amor de Deus pela humanidade, da necessidade de amarmos uns aos outros, né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você mesmo. Mas, de repente, o pessoal não aceita pagar o preço de fechar momentaneamente o culto presencial. Tá? Então, isso acaba tentando contra nós. Tá? Isso pode causar o quê? Escândalo. Tá bom? Para aqueles que, de repente, não são cristãos. Tá bom? E aí, ele diz mais aqui. Olha o que ele fala. Quer dizer, além do respeito à consciência alheia, claro que está o quê? Nós falamos muito em defender a liberdade de culto. E não estamos errados.
tá certo? Se o contexto fosse outro, tá certo? Mas temos que defender o valor supremo, o valor fundamental, que é o valor da vida. Nosso Deus é um Deus de vida, não um Deus de morte, tá certo? Então tá aqui, ó, o que está sendo pedido dos cristãos não é que eles abram mão da sua liberdade de culto. O que está pedindo dos cristãos é que provisoriamente eles paguem o preço que infectologistas e epidemiologistas estão pedindo que seja pago por todos, a fim de evitarem a morte. Tá? Então é isso. E eu diria aqui o seguinte, quer ver? Tá aqui, ó. O que está sendo cobrado é que os cristãos abram mão provisoriamente de um direito que nenhuma autoridade pública está relativizando. Ninguém está dizendo que a partir de agora os cristãos não devem se reunir. O que está sendo pedido é que num momento dramático como este, os cristãos evitem aglomeração. É só isso. Eu acredito que como cristão, é incompreensível que a igreja mantenha os cultos presenciais, ainda que isso venha a ferir a consciência de milhões de pessoas que deixarão de ouvir o que a igreja tem a dizer, em razão do fato de não observarem nos cristãos essa disposição de abrirem mão do que amam a fim de preservarem a vida. Isso é sério, pensa nisso, tá bom? Ok? E eu termino dizendo aqui o seguinte, mais uma fala aqui do pastor. Ele diz aqui, ó, para nós cristãos, o verdadeiro culto a Deus não se dá dentro da chamada 4 paredes da igreja. O verdadeiro culto a Deus tem relação estreita com o nosso modo de viver. Então a forma de nós adorarmos a Deus nesta pandemia é subindo o morro para levar comida para os desempregados, telefonando para amigos endividados a fim de socorrê-los, trazendo palavras de esperança para pessoas que caíram em depressão em razão do risco de morte ou por ter perdido um ente querido. Então tá aí. Podemos ser igreja e devemos ser igreja, mesmo que momentaneamente o templo esteja fechado. Tá bom? É essa a posição aqui do pastor Antônio Carlos Costa e da qual eu compartilho. Tá bom? Se você não concorda comigo, fique à vontade. Tá? E eu só termino dizendo aqui o seguinte. Muitas pessoas estão preocupadas, dizendo assim, que o culto online vai criar um mau hábito entre os crentes. Ah, não, mas se a gente continuar com o culto online, nós vamos estimular o mau hábito das pessoas não se reunirem mais no templo. É mais ou menos aquela coisa, se eu posso ficar confortavelmente na minha casa, assistindo o culto pelo celular, pela televisão, pelo computador, né? Para que eu vou sair? Né? Para que eu vou ao templo? Outras pessoas também estão dizendo que o culto online pode legitimar o desigrejamento. Estamos legitimando o desigrejamento. Estamos criando desigrejados. Olha, sinceramente, se o culto online vai criar um mau hábito entre os crentes, se estamos estimulando ou não as pessoas a se desigrejarem, eu lembro as palavras do apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Né? Em outras palavras, eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. Eu acho que o verdadeiro crente, ele, assim que os cultos presenciais forem retomados, e acho que eles vão ser retomados em breve, quando essa situação se estabilizar um pouco, quem tem realmente compromisso com a vida comunitária, tá certo? Com os cultos, com os encontros na igreja, com os relacionamentos, que a gente também tem uma cadeia relacional, né, entre nós.
Eu acho que as pessoas não vão abrir mão do culto presencial, não vão deixar de ir ao templo. Não vão se desigrejar por isso. Agora, se a pessoa está se desigrejando, ela tem que analisar, ela tem que fazer uma análise. Por que isso? Por que agora eu não quero mais voltar? Tá certo? Fica para cada um responder isso aí, tá? Tá bom? Mas é isso. Eu acredito que o fato de nós agora mantermos o culto online é um testemunho, né? É um testemunho para o próximo, tá certo? Ou seja, quando nós abrimos mão do culto presencial, ainda que momentaneamente, isso para mim é uma demonstração de amor ao semelhante, tá? É isso, tá bom? Então, olha, eu deixo essa palavra aí para vocês, tá bom? Eu não podia me furtar disso. Eu estou vendo muitos líderes evangélicos, muitas lideranças do nosso meio, indo para Brasília, protestando, esperneando, dizendo não, a igreja está sendo perseguida, né? E eu acho que esse momento que estamos vivendo agora, que é um momento único, né? A gente nunca passou por isso, por uma pandemia como essa, eu acho que isso não deve ser confundido, pelo menos aqui no Brasil, com ameaça à liberdade religiosa, ameaça à liberdade de culto, tá? A igreja não está, aliás, aqueles dias lá que o STF deliberou, a igreja não estava no banco dos réus, não era a igreja que estava sendo julgada ali, tá? O que estava sendo julgado nesse momento agora em particular, devemos ou não ter cultos presenciais, ponto. É isso. Sem alarde, sem, estamos sendo perseguidos, não, nada disso, tá bom? Bom, essa é a minha posição, tá bom? É isso que eu tinha para passar para vocês aí. Aproveitando esse tempo aqui que nos resta, eu digo aqui para vocês agora o seguinte: nós vamos agora entrar num novo assunto de mutualidade cristã. E o nosso novo assunto, ele vai ter como versículo chave, aquele que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 4, tá? No verso 10. Você quer ver? Olha o que diz aqui, 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Portanto, o nosso novo tema é sede servos uns dos outros. Tá bom? Sede servos uns dos outros. Olha que coisa interessante, como que Jesus ele é apresentado nos evangelhos. Vamos particularmente agora para Marcos, Evangelho de Marcos. Se eu não estiver errado, parece que foi o primeiro dos 4 evangelhos, né? Escritos, tá certo? Diz aqui o seguinte, dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, é o mais antigo, né? Aquele que primeiramente foi escrito. Então tá aqui. Marcos 10, 45. Palavras de Jesus. Olha o que Jesus fala aqui. Olha que interessante como que Jesus é apresentado aqui nesse trecho do Evangelho de Marcos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Repito, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Jesus aqui é apresentado como servo, tá certo? E o nosso tema, como eu já falei, sede servos uns dos outros, servir uns aos outros. Escuta,
eu agora faria uma pergunta para vocês. No mundo que nós vivemos, no nosso mundo, tá certo? Quais os critérios que são empregados para avaliar a grandeza de uma pessoa? Como que o nosso mundo, ou melhor, vou fazer a pergunta de um outro jeito. Quais os critérios que o nosso mundo emprega para avaliar a grandeza de alguém? Olha que interessante o que diz aqui, esse trecho que faz parte da nossa lição. É de um teólogo aqui chamado Bailey. Diz aqui o seguinte: o nosso mundo emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. É grande quem exerce muito poder sobre os semelhantes. Posição social, cargo, riquezas, a realização de uma façanha muito difícil e vai por aí, tá? Então você veja que o mundo, ele avalia, quando eu falo aqui de mundo, eu estou falando principalmente dos valores do mundo, né? Aquilo que o mundo acredita, aquilo que o mundo propaga, tá certo? Aquilo que o mundo divulga, né? Então tá aqui, ó. Quem exerce muito poder sobre os seus semelhantes, esse é um sujeito grande, né? Ok? Então tá aqui. Ser grande significa poder controlar muitas pessoas. Isso tem a ver com poder, riqueza, posição social, status, né? Então esses são os critérios que o mundo emprega para avaliar a grandeza de alguém. Agora, e Jesus, hein? Quais eram os critérios empregados por Jesus para avaliar a grandeza de alguém? Já vimos aqui, né? Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Bom, é o seguinte, eu vou deixar aqui uma lição de casa para vocês. Eu quero que vocês leiam com muito cuidado Marcos no capítulo 10, tá certo? Vocês vão ler do 35 até o 45. Nós lemos só um versículo dessa parte do Evangelho de Marcos. Mas então tá aí, nós já sabemos quais são os critérios do mundo para avaliar a grandeza de alguém. Tá? Agora, fica então a pergunta aqui. E Jesus? Como que Jesus vê essa questão? Como que Jesus avalia a grandeza de uma pessoa? Então, leia Marcos 10, de 35 a 45, e na próxima aula nós vamos retomar a partir desse ponto, tá bom? É isso, tá bom? Nós vamos então ver como que Jesus trata essa questão da grandeza do ser humano e do servir uns aos outros, tá bom? Olha, eu agradeço a atenção de vocês, o carinho. Eu ia utilizar a aula de hoje mais para falar sobre sede servos uns dos outros, só deu para a gente pegar a introdução do que vem por aí, tá bom? Mas é aquilo que eu falei, eu não poderia deixar de citar essa questão da perseguição sofrida pelos cristãos no mundo e essa questão de culto presencial ou não aqui entre nós, aqui no nosso país, tá bom? Então é isso, viu, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? Se cuidem. E no domingo que vem, querendo Deus, a gente se vê novamente, tá? Abração do professor Alexandre, da irmã Sandra para todos. Tchau, tchau. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, ouvintes.
aqueles que nos acompanham pela internet, nos nossos cultos de quinta-feira, domingo pela manhã e também no domingo às 18h30. Eu quero deixar registrado uma palavra que o professor Alexandre, diácono de nossa igreja, também vice-presidente da igreja, eleito pela igreja, conversou com o pastor sobre esta posição, da qual o pastor também faz parte, e, evidentemente, por uma questão de ética, por uma questão também correta, ele expôs para o pastor essa situação e eu falei, você fique à vontade para trazer esta palavra a todos. Nós já estamos vivendo esse período de pandemia já há algum tempo, né, irmãos? E Deus nos deu a oportunidade de ampliarmos nossos horizontes. Nós estávamos, de certa forma, muito voltados para nós mesmos, dentro do templo ou dentro da nossa comunidade relacional, e às vezes nós nos acostumamos com algumas coisas. Entramos numa zona de conforto e Deus não gosta de zona de conforto. Glória a Deus por isso. Deus nos tira constantemente da nossa zona de conforto para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. E eu, como pastor da igreja, colocado ali por vontade da igreja, em assembleia, e também por vontade de Deus Pai, porque nada acontece sem a vontade dele, nós entendemos que estamos no rumo certo. E Deus nos deu esta oportunidade de sairmos de uma zona de conforto, de ampliarmos nossos relacionamentos, de termos irmãos que nos acompanham, amigos que nos acompanham de toda a parte do Brasil, alguns lugares até na África, na Europa, Estados Unidos, por vezes, não constantemente, mas temos pessoas que nos acompanham, porque cada país, cada comunidade tem vivido a sua realidade em meio a esta pandemia que estamos a enfrentar. Mas o fato é que eu louvo a Deus. Eu digo para minha esposa que nós nunca trabalhamos tanto como agora. Temos trabalhado muito mais agora do que quando assumimos a igreja de forma presencial. Eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque nós temos essa ferramenta maravilhosa. Temos uma ferramenta para ensino, para atendimento pastoral, e temos atendido muitas pessoas através desta ferramenta, através do WhatsApp. Olha que coisa linda. Temos atendido na igreja de forma presencial. Pastor e irmã Lucimara, temos ido às casas, temos estado presente, temos procurado trazer um ensino com qualidade e de forma bíblica, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e a única regra de fé e prática do cristão. Amém. Nós não podemos ficar batendo palma para louco. Compreendem? Então, na verdade, nós não podemos entrar nesse jogo político, porque por vezes o que está acontecendo, e eu quero ratificar aqui o colocado pelo professor, já feito anteriormente, conversei também com o presidente do Conselho Diaconal de nossa igreja, que até me disse que sente-se envergonhado com toda essa situação. Quem é que não sente-se envergonhado? Aquele que realmente é um cristão, ele deve sentir-se envergonhado com essa situação de querermos levar o povo a acreditar que a igreja foi colocada no banco dos réus. Uma grande mentira. Uma grande mentira. A igreja continua gozando de toda a liberdade, total liberdade. Total liberdade no nosso país. Que negócio é esse? Nós estamos entrando aqui numa outra situação, no outro campo, meus irmãos, que este pastor combate. Este pastor combate isso. Combate empresas com nome de igreja,
que estão mais interessadas naquilo que vão arrecadar do que com as próprias pessoas, com as próprias vidas. Esta é a verdade, irmãos. Não fiquem chateados. Eu sei que há pessoas que discordam, talvez, deste pastor, mas peça ao Senhor para te dar discernimento e entendimento, porque esta é a verdade. Não seja realmente algo assim que você seja manobrado facilmente por ninguém. Nós temos trabalhado no objetivo de que você pense. Momento com Deus foi lançado dia 30/3/2020, com mensagens gravadas ao vivo diariamente para que você possa ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O consolo vem através da palavra de Deus e nós temos procurado fazer isso durante já um ano, quase um ano e um mês, praticamente um ano. Fizemos dia 30 último de março. Sei que muitas pessoas sequer ouvem, porque permitem que entre dentro das suas casas tanto lixo que não conseguem parar 3 minutos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir algo que poderá acrescentar algo para a sua vida e para a vida do seu próximo, para a vida do seu parente, para a vida do seu cônjuge, para a vida do seu filho, da sua filha. Porque às vezes você pode não conseguir ter a ferramenta de como falar, mas se você começar a ouvir, você vai aprender. Nós temos que nos tornar pessoas ensináveis. Estamos muito duros, estamos muito empedernidos, estamos assim como se estivéssemos praticamente numa situação em que a gente não consegue perceber, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue escutar, a gente não ouve, a gente não vê, porque estamos muitas vezes voltados para nós mesmos e para misticismo religioso. Deus manda dizer para você, mas você não pode parar 3 minutos para ouvir o que Deus de fato diz para você. E você ter a oportunidade de ser transformado e edificado com a palavra de Deus. Então a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, na pessoa do seu pastor, temos trabalhado em muito para a manutenção do reino de Deus e para a expansão do reino de Deus. Eu quero deixar um texto para você. Fala sobre a comunhão dos cristãos. Diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, não é de medo não, temor e respeito. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não é para você pegar e vender seu bem e para você dar para os outros. Mas vendiam, entendiam que, por exemplo, se eu tenho 5 carros e eu preciso de 2 carros, Deus colocou no meu coração eu vender, desses 3, vender um para poder ajudar numa obra social, numa obra evangelística. É disso que o texto está falando. Não desses mercenários que comparecerão diante do tribunal do Senhor para prestar conta do que tem feito. E colocado na mente do povo que a igreja foi para o banco dos réus. E muitos líderes, pastores ficam batendo palma para louco. Nós não precisamos bater palma para louco e não podemos bater palma para louco. Não podemos aplaudir os erros. Nós temos que orar pelos nossos governantes. Há uma separação total entre igreja e Estado. A igreja tem que atuar assim, ó. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. É no pátio. Mas a igreja não vai abrir, pastor? Ai, a igreja não vai abrir. Ei, querido, ei, a igreja é você. Você é a igreja.
O que você tem sido dentro do corpo de Cristo? O templo é o lugar onde as pessoas se reúnem. Mas olha aqui, eles partiam o pão dentro da igreja, no templo, não é? Aí está escrito isso? Não. Partiam o pão em suas casas. A sua casa deve ser um lugar separado para adoração ao Senhor, meu querido. Um altar, né? Você que me ouve, a sua casa deve ser um pedaço do céu. A sua casa é onde as pessoas ali partiam e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nós poderíamos conversar aqui talvez a tarde inteira sobre esse texto. Há muito para se falar dele. Mas olha que coisa linda. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Nós mantermos o nosso templo fechado é um sinal de respeito à vida, de respeito às pessoas, e não entrarmos em politicagem e bater palma para louco. Vocês compreendem isso, queridos? O governo é pressionado para fazer uma coisa, ele faz. Daqui a pouco ele deixa de fazer aquilo que ele fez. Hoje mesmo estive na feira. Pela manhã cedo, sempre vou à feira. E hoje tive contato com algumas pessoas com as quais eu me sirvo há muitos anos. A primeira pergunta: pastor, o senhor está abrindo o templo? Eu disse: não, não estamos abrindo o templo. Sabe o que falaram hoje para mim lá na feira? Eu não esperava isso. Pessoas, palmas para o pastor. Eu não pedi para bater palma para mim, mas palmas para o pastor pelo testemunho, pela atitude correta. Porque está todo mundo vendo que nós estamos envolvidos no meio de uma politicagem muito grande, em meio a uma pandemia muito séria, meus irmãos. Há muita gente morrendo desta pandemia. Há muita gente que está com muita sequela por causa dessa pandemia. Há muita gente desempregada e sofrendo por conta dessa pandemia. E nós vamos ficar aqui discutindo se nós devemos abrir o templo? Quando nós temos esta oportunidade de nos reunirmos, da forma como estamos, pelo menos momentaneamente. Então a recomendação pastoral e na função pastoral, o templo permanecerá fechado até o momento em que percebermos que realmente podemos recomeçar algo com uma organização de forma diferente. Não é por aí, gente. Não vai refrescar nada você abrir o templo. As pessoas vêm e daqui a pouco você não consegue realizar nada, mas a igreja, ela está atuante. Nós não paramos. A igreja está fazendo missões, a igreja está cuidando de pessoas, a igreja está suprindo necessidades de pessoas. A igreja está pregando o evangelho. A igreja, na pessoa do pastor, tem trazido mensagens para que você possa aprender e você possa crescer no conhecimento do Senhor e da palavra. Temos procurado nos submeter ao Espírito Santo para que ele fale ao nosso coração, para que com responsabilidade, amor e tremor tragamos a palavra do Senhor para a vida de todos vocês que nos ouvem. E você é um veículo para multiplicar, porque é a partir dos lares. Há quanto tempo você não faz um culto no lar com o seu esposo, com seus filhos? É disso que a palavra está dizendo, porque eles estavam aqui, eles partiam o pão em suas casas. Esse é um assunto também muito polêmico, mas eu quero depois falar com a igreja sobre isso, sim. Eu não vou esquecer de falar sobre isso. Porque este pastor tem uma opinião muito particular a respeito desse partir o pão nas casas. Há pastores que colocam a sua gravatinha, ficam todo engomadinho, com brilhantina na cabeça e digam: olha, não pode, só o pastor pode realizar, e isso tem que ser realizado a partir do templo. Onde que está escrito isso na palavra? Onde? Legalistas colocam normas que nem eles podem cumprir. Jesus já falou sobre isso. Então eu quero deixar minha palavra aqui. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Nós temos que dar testemunho. E testemunho neste momento é mantermos o nosso templo fechado, cuidando de vidas.
cuidando de cada membro que pertence à igreja e cuidando de cada um de vocês que também estão se agregando à nossa igreja. Se agregando ao trabalho da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Então este é o posicionamento deste pastor. Respeito aqueles que discordam de mim. Respeito. Mas Deus faz tudo certo, sabiam? Dia 22, pela vontade dele, eu e Lucimar estamos orando há muito tempo. 6 vezes nós tivemos o cancelamento da nossa passagem. 6. E agora foi confirmado que embarcaremos dia 22. Deus é perfeito em tudo o que faz, pois sabe que mesmo a partir de Portugal, através desta ferramenta, nós podemos continuar pastoreando e cuidando da igreja. Amém. Compreendem? Amém. O que não poderíamos fazer de forma presencial, de forma tão eficiente como temos colocado. Amanhã mesmo, eu e Lucimar estaremos visitando. Nós estaremos aqui, vamos vir para casa e depois nós vamos visitar uma família que não é da igreja, mas está se achegando à igreja. Então, queridos, é isso. É trabalhar e principalmente orar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse negócio é muito sério. Parabéns ao professor pelo posicionamento, que assino como pastor da Igreja Batista Nova Aliança, me posicionando, e creio que os líderes que me ouvem, Marco Antônio, eu sei que também Eliseu, Ronald, líderes da igreja, também assinam o que o pastor está dizendo, porque nós não temos que ficar batendo palma para louco, compreendem? Temos que nos cuidar e cuidar uns dos outros. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o teu Filho, que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Mais tarde, 18h30, nos encontraremos e vamos falar sobre superando maus pensamentos. Você é nosso convidado. Que Deus te abençoe.